Juntos iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do Ricardo Kertzmann e da Rita Mundim. Você, nosso ouvinte, nosso internauta, pode participar da conversa de geração também, dando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Vá ao nosso canal no YouTube, acompanhe a nossa programação, faça a sua inscrição, ative as notificações, ative o sininho, dê o seu like, dê o seu joinha lá e participe do nosso chat. Vai mandando a sua opinião aqui, que a gente vai trocando ideia com o Eduardo, com o Ricardo e com a Rita. Bom, decisão da Justiça de São Paulo de retirar barracas de quem está em situação de rua preocupa entidades que atuam junto às pessoas que estão nas mesmas condições em Belo Horizonte. Embora a prática seja proibida aqui na capital, o entendimento é de que mesmo sem remover as barracas, a cidade não tem estrutura suficiente para oferecer o acolhimento e o encaminhamento adequado a esse público, Ricardo Kertzmann. Então, o que fazer? Bom dia para você. Bom dia, amigos. Seja bem-vindo, Du. Amém. Tava com saudade de você. Também tava com saudade do amigo, viu? Amém. Tira férias mais não, tá? Então, nunca mais. Eustáquio, quando a gente fala desse assunto, né, sempre me vem à mente como é tênue, como é frágil, né, o limite entre o direito público e o direito individual, né? Até onde o Estado pode ou não interferir na vontade de uma pessoa morar nas ruas, né, viver nas ruas. Se é que a gente pode chamar isso de vontade e não falta de opção. O que eu sei é o seguinte, o poder público, a gente cobra tanto do poder público medidas em relação às pessoas com situação de rua, que quando o poder público toma essas situações, isso acaba chocando um pouco a gente fica muito sensível a toda a movimentação que ocorre quando vai ter que retirar esse pessoal, mas a gente tem que concordar, isso é uma questão urbana, isso é uma questão coletiva, isso não é uma questão individual. Então, assim, eu acho que a justiça, ela tem que sim colocar limites, mas dentro desses limites, ela não pode impedir que o poder executivo tome as devidas providências, porque senão isso acaba afetando o direito de todo mundo e inclusive prejudicando a própria saúde também das pessoas que não estão acolhidas por estarem morando nas ruas. Vou fazer a mesma pergunta fácil que eu fiz pro Ricardo Kertzmann, Eduardo Costa, logo na sua volta. O que fazer para solucionar o problema dos moradores de rua? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para todo mundo. O que fazer? Cada um de nós tem uma solução, tem uma receita. Agora, é preciso fazer. Por isso que eu estou com o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo não está dizendo o seguinte: atenção, passa um caminhão de lixo, joga todo mundo lá dentro e leva para o aterro sanitário. Não. Ele está dizendo que tem café da manhã, almoço e janta garantido para quem precisar, tem acolhimento para quem precisar. Agora, não pode ficar com a barraca o dia inteiro no meio da rua onde as pessoas passam. Aqui em Belo Horizonte, Eustáquio, há a controvérsia histórica em relação à quantidade de pessoas que estão na rua. Mas vamos dizer que são 10 mil, certo? Vamos dizer que a população de Belo Horizonte seja da ordem de 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 mil pessoas. Quem deve ser privilegiado? A maioria. Eduardo, mas você está dizendo que tem que fazer uma política higienista? Não, eu estou dizendo que entre o prefeito de São Paulo, que está fazendo alguma coisa, que está propondo alguma alternativa, e o Tribunal de Justiça de Minas, que de uma forma que eu não vou entender nunca, que proibiu a retenção de bens, qualquer bem que esteja com um morador em situação de rua, eu fico com o prefeito de São Paulo. Eu vou morrer sem entender como o Tribunal de Justiça diz que o prefeito, que é o síndico, não pode recolher um pedaço de cana ou um carrinho de supermercado que está com um morador em situação de rua, que é o cara que vai pegar. Não todos eles. Mas no meio daqueles 10 mil, tem 1.000 que são ladrões que estão ali infiltrados e que vão pegar com o pedaço de cano para arrombar a loja do outro que paga imposto e quer viver. Pois é, Rita Mundim. O comerciante, por exemplo, os comerciantes são dos que mais questionam a questão dos moradores em situação de rua em Belo Horizonte. Por exemplo, um comerciante que tem um sacolão, ele não pode colocar uma barraca lá fora no passeio, né? Porque senão ele é multado pela prefeitura. Mas pessoas podem colocar barracas e morar em frente ao comércio dele sem pagar imposto. E aí fazem ali no passeio o que bem entendem. Bom dia. Pois é, Eustáquio, bom dia a todos. Esse é o grande problema, né? Em uma situação que começou lá atrás, que era uma coisa pontual, hoje vai se tornando um ponto crítico para as grandes cidades brasileiras. Então, tem que, como o Eduardo Costa disse, a gente não pode ter mais o pecado da omissão. Alguma coisa tem que ser feita. E ao se fazer, aí começa o debate para a gente achar qual é a melhor solução. Mas as soluções têm que ser propostas. Como fazer, que tipo de planejamento, que tipo de abrigo, porque nós já estamos convivendo com gerações de moradores de rua. E a rua é um equipamento público para uso de todos os cidadãos. E aí tem o comerciante e tem o cidadão comum. E esse problema, ele está invadindo as cidades também.
de médio porte e os arredores da Grande BH. Eu me surpreendi, nesse final de semana eu estava no Jardim Canadá e vi um acampamento, né, num passeio do Jardim Canadá, aqui em Nova Lima, de moradores de rua. Então é um problema crônico que tem que ser pensado, debatido e combatido. Algo tem que ser feito para que as pessoas tenham condições de terem um abrigo, alguma outra solução que não a de morar nas ruas. A rua não é um lugar para a gente morar, a rua é um lugar para a gente transitar. E alguma coisa tem que ser feita assim. Bom, tem números aqui mostrando que no final do governo Márcio Lacerda, em 2016, havia 2.000 moradores de rua em Belo Horizonte. No final do governo Calil, no ano passado, em março do ano passado, mais de 7.000 moradores. O Calil liberou geral, fingiu que não viu e deixou a turma da esquerda falar: invade, vai pra rua, bagunça. A prefeitura fez um censo recentemente, deve ter 1 ou 2 meses, falando que são 5.000 moradores, mas a pastoral de rua de Belo Horizonte diz que são 3 vezes mais.